Família, a estrutura da sociedade cada vez melhor. Diz assim a santa palavra de Deus, através do Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam as sentinelas. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde, e comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amigos o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche a sua aljava, e não serão confundidos quando falarem, e nem seus inimigos à porta serão derrotados. Católicos do meu coração, evangélicos e espíritas, que do norte ao sul, do leste ao oeste, voltam a formar conosco a maior corrente de oração do Brasil. Prazerosamente bom dia, boa tarde, boa noite, conforme o seu fuso horário. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, sua casa e principalmente a sua querida e amada família. Porque família é sangue, família é alma, família é hereditariedade, família é a estrutura de uma sociedade bem melhor. O programa que está chegando em seu rádio, em seu computador, em seu celular, em seu Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, não é outro não, é ele de todas as manhãs, o Bom Dia Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. O apresentador é ele mesmo, o evangelista Daniel de Oliveira, missionário da Ordem de Cristo, bispo, por consagração e a misericórdia de Deus. Estamos pela Rede Cruzeiro de Comunicação, onde produzimos os nossos programas. Estamos pela Rádio A Voz da Bênção, em cadeia com a Alexia também para todos os continentes. Estamos pela ICBRN Rio Grande do Norte, Natal. Estamos pela Rede Dias Dávila, Missão Gospel, Rede Ide Pregai. Estamos com a nova página no YouTube, Bispo Daniel de Oliveira. Estamos agora pelo Instagram também. E por ela, a 98.3 Gospel, a Rádio Melodia, cobrindo toda a grande região metropolitana de Salvador, pelas ondas dela, a FM. Louvado seja o nome do Pai, louvado seja o nome do Filho, louvado seja o nome do Divino Espírito Santo. Como é gostoso, como é maravilhoso, como é extraordinário levantar pela manhã, olhar para este céu lindo e dizer com as mãos erguidas: bom dia, bom dia, bom dia, meu amigo Espírito Santo da verdade única. Bom dia, Espírito Santo. Não existe verdade fora da palavra de Deus. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, e ninguém vai ou vem ao Pai
a não ser por ele. Ele é a única e verdadeira verdade. Esta é a razão que a Bíblia é a nossa única regra de fé. Não existe outro livro. O único livro que nos leva a Deus é as Escrituras Sagradas, de Gênesis a Apocalipse. 70 autores diferentes, escritores, escreveram este santo livro, cada um em seu tempo e em sua geração. Mas o Espírito que estava em Gênesis é o mesmo que está em Apocalipse, porque ele é o único Deus, verdadeiro, onipotente Criador. A Bíblia é o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem é o Verbo? Jesus, o Filho da Virgem Maria. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, escreveu na visão espiritual João Evangelista em seu santíssimo e poderoso Evangelho. Então, não existe caminho, não existe salvação fora das Escrituras Sagradas. O que ele queria realizar, o que ele queria transmitir, ele transmitiu para o povo do passado, do presente e do futuro. Os livros da Bíblia Sagrada não foram livros escritos por homens naturais, mas por homens que tinham o sobrenatural, a mediunidade, a unção de Deus, a visão de Deus, a revelação de Deus e a comunicação espiritual. Jesus mesmo confirmou dizendo: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Aleluia! Ele é a luz maior e nós somos uma pequena estrela mostrando o caminho, a verdade e a vida que está em Jesus, o Cordeiro único, ressurreto, que morreu, ressuscitou e abriu seu livro. Qual livro ele abriu? O livro santo que conta e que consta a verdade para nós encontrarmos a salvação eterna. A Bíblia é o próprio Deus em forma de Verbo. São 5h13. Deus abençoe a grande audiência do nosso programa neste momento pela Rádio Gospel, Melodia 98.3, pela Rádio Cruzeiro da Bahia e por esta cadeia de emissoras. Olha, hoje é dia 14, hoje é sexta-feira, e o sinônimo de sexta-feira para nós é pregação debaixo da unção. Olha, deu até rima. É pregação debaixo da unção. É oração debaixo da unção. É distribuição do óleo santo original debaixo da unção. Porque se não tiver unção, tudo será oco, como um sino que tine, ou como uma lata que bate e faz apenas zoada. Tem que ter a unção, tem que ter a vida, tem que ter a luz, tem que ter o tempero. Hoje é quarta-feira e o sinônimo de quarta-feira para nós é este sinônimo: a distribuição do óleo, a cirurgia divina, a operação de maravilhas, principalmente hoje, o penúltimo elo
o penúltimo elo da grande campanha, a 5ª edição da poderosa Tenda de Moisés, encerrando quarta-feira, dia 16, o último elo. E você, meu amigo, minha amiga, e você, meu irmão, minha irmã, e você, meu ouvinte, não pode ficar de fora, porque a bênção de hoje e a bênção de sexta-feira não se repetirá mais, porque são dias marcados por Deus, são dias importantes, são dias de uma unção sobrenatural para a sua casa, para a sua querida família. Quarta-feira, sexta-feira, dia 14, dia 16, dia 14, dia 16, dia 14, dia 16, a Tenda de Moisés vai pegar fogo e o inimigo será queimado e você será renovado com fogo espiritual. Bom dia, Espírito Santo. Por que, Bispo Daniel de Oliveira, esta convocação? Porque hoje nós vamos tratar de um assunto altamente importante. Família. Família. Família é alma. Família é sangue. Família é continuidade dos tataravós, dos avós. Família é algo instituído por Deus para as gerações futuras. Família. Olha, ontem, terça-feira, eu vim aqui para a emissora de rádio, que fica no bairro da Barra, era 4h15 da manhã, 4h20 mais ou menos, quando veio a mim a voz do Espírito pela mediunidade dizendo: abençoa as famílias. E eu quero no dia de hoje, eu quero na sexta-feira, dia 16, abençoar a sua família. Talvez você possa me dizer, Bispo Daniel, a minha família sou eu mesmo. Não. Às vezes você tem primos, sobrinhos, netos, enteados, irmãos de sangue, irmãos biológicos, que moram longe e precisa da sua comunhão com Deus, da sua oração, da sua intercessão. Você é a pastora, o pastor da sua família. A fé, a igreja começa em casa. Repito, a fé, a igreja começa em casa. A ponto do apóstolo escrever, sabe o que foi que ele escreveu? Quem não pode governar bem a sua família, não poderá governar também a igreja de Deus. Quem não disciplina, quem não educa a sua família, não pode educar a casa de Deus. A verdadeira igreja não começa no altar, começa no quarto, na sala, na cozinha, na laje, no quadrado da sua casa. Então eu te digo o que ninguém nunca te disse. O verdadeiro sacerdócio começa dentro de casa. E você é a profetisa, você é a pastora, você é o pastor da sua família. Ontem eu fiz aqui um programa debaixo de uma divina revelação. E esta revelação, ela continua.
Eu quero que vocês escrevam com muita autoridade aí no rodapé do seu celular ou do seu notebook. Senhor Jesus, perdoa as falhas ou as faltas da minha família. Aliás, Senhor, perdoa os pecados da minha família. Profetiza. Peça, porque Deus é poderoso para mudar o quadro da sua família, perdoando os pecados, porque você é uma sacerdotisa, é um representante da igreja. Primeiro Jesus salva um da família para depois salvar os demais. Entendo o que eu estou falando, porque eu não falo de mim, nem por minha vaidade. Eu falo o que o Espírito ordena para que fale. Tá bem? Escrevam: Jesus perdoa os pecados da minha família. Aí você vai incluir seus bisavós, avós, pai, mãe, irmão mais velho ou irmã mais velha, e o Senhor te atenderá. E a sua casa, família, aonde quer que estejam os membros, serão perdoados, salvos, libertos, curados. Escrevam: Senhor Jesus, perdoa os pecados da minha família. Mas, missionário Daniel, a minha família tem pecados? Sabe o que quer dizer a palavra pecado? Transgressão da lei que Deus estabeleceu. E tem. E quem não tem? Por isso que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros e pedir perdão por nós e pela família. Você sabia que Jacó pediu perdão pelos pecados dos filhos? Você sabia que Jó pedia perdão pelo pecado dos filhos? E assim sucessivamente. Você sabia que há na Bíblia uma palavra que diz: os teus pecados te são perdoados? Jesus falando para a mulher adúltera. E no momento em que você fala esta frase, dizendo: Senhor Jesus, perdoa os pecados da minha família, haverá paz em sua casa, haverá purificação, libertação. Saibam de uma coisa que vocês precisam saber, porque coach não fala isso para você, mas eu falo porque sou um evangelista. Primeiro, ele salva uma pessoa da família, e depois todos os demais membros da família. Você é a porta, você é a luz, você é a intercessora, intercessor da sua família. Senhor Jesus, perdoa os pecados da minha família. Maeli já escreveu, Marisete já escreveu, Creide já escreveu, Edneide já escreveu, Valquíria Honorato, que estava com o coração duro, já escreveu. E vamos louvar a Deus. Vamos, porque esta quarta-feira é a libertação, salvação, transformação dela, a sua querida família, família Silva, família Oliveira, família Barros, família Chagas, família o que mais? Família Rodrigues, família Souza, não importa o sobrenome. Clama por sua família, clama por sua família, clama por sua família, e o Senhor perdoará os pecados e dará vida. Pela minha família
Aqui no bonito, canta, 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 canta. Família, a estrutura da sociedade, a base, o fundamento de uma sociedade bonita em todas as áreas é a família. Primeiro, Jesus salva um da família para depois salvar os demais. Você é a porta, é a luz, é o pilar da salvação de sua família. É o sacerdote, é a sacerdotisa para realizar cultos domésticos, leitura da Bíblia dentro da sua casa, cantar hinos de louvores a Deus e transformar a sua casa em uma casa de oração. Olha, eu estou convocando o povo de Salvador para hoje, quarta-feira, dia 14 de janeiro, estarem conosco na Catedral da Bênção, porque hoje é o penúltimo dia de passarmos pela tenda de Moisés, receber a língua de fogo, queimando a iniquidade do passado, do presente, da família. Olha quem chegou para estar conosco: Renê Silva, Jair Francisco, escrevendo: Senhor Jesus, perdoa os pecados da minha família. Deus abençoe ouvintes de longe e de perto, de todo o Brasil. Aonde quer que você esteja, levante seus braços e fala bem alto para todos da casa, do escritório, da loja, do condomínio ouvir: Senhor Jesus, perdoa os pecados da minha família. Pede, porque quem pede recebe. Busca, quem busca encontra. Bate, quem bate as portas abre. No momento em que você fala, Deus ouve.
No momento em que você profetiza, acontece, porque a semente da vida tem que estar em nossos lábios pela palavra de Deus. Então grite: Senhor Jesus, perdoa os pecados da minha família. Ontem, terça-feira, eu vim aqui para o rádio, 4h15 da manhã, e o Espírito Santo falou comigo: abençoa as famílias. Desde ontem só vem ao meu coração a palavra sobre a estrutura da família. E você é o sacerdote, a sacerdotisa da sua família. Interceda por eles, Deus vai te ouvir e libertá-los, ou pelo amor ou pela dor, eles serão de Jesus. Então, profetiza: Senhor Jesus, perdoa os pecados da minha família. Hoje eu quero passar o povo neste penúltimo dia pela tenda de Moisés. Sexta-feira, o último dia, dia 16, desta 5ª edição. Quero que você traga fotografias de pessoas do passado ou do presente, pares de meias, peças de roupa. Eu vou entregar a todos o santo óleo da alegria familiar, gratuitamente. Vamos abençoar as famílias com a bênção do perdão, da cura. A Bíblia diz: perdoai as culpas uns dos outros. Vamos lançar a palavra da misericórdia e do perdão pelos seus. Hoje é um dia poderoso. Largo das 7 Portas, 446. Talvez você possa dizer: Bispo Daniel, eu nunca fui à Catedral do Avivamento, a Catedral da Bênção. Mas quem sabe Deus reservou o dia de hoje para você estar conosco. Falte o trabalho, falte a audiência, falte a consulta, falte o compromisso, porque hoje é dia único por você e sua família. Ao povo da Avenida Vasco da Gama, Garibaldi, Vale do Bonocô, do Ogunjá, ao povo de Pirajá, Cidade Baixa, Suburbana, Estrada do Coco, ao povo lindo e querido das Cajazeiras, Estrada Velha do Aeroporto, Boca da Mata, ao povo da Dorival Caymmi, de Itapuã, Estela Mares, Orla Marítima, Iguatemi, Itaigara. Você, mãe, precisa pedir perdão pelos pecados dos seus filhos e de sua família, e ele vai te ouvir. Ele ouviu Jó, ele ouviu Jacó, ele ouviu Arã, pai de Moisés, e Arão também, irmão de Moisés, e ele te ouvirá. Como ele ouviu Jesus dizendo: os teus pecados, ó paralítico, estão perdoados. E alguém perguntou: quem pode perdoar pecados? Os escribas e fariseus. E Jesus falou: qual é mais fácil dizer: teus pecados te são perdoados, ou levanta e anda? Há uma mensagem profética revelada a mim para o dia de hoje e para sexta-feira também. Então levante, venha curar a ferida aberta da sua família. Venha pedir a Deus que tenha misericórdia e tire todas as cicatrizes que derrota e destrói sua família. Cicatrizes do roubo, do assassinato, da mentira, do estupro.
e você clamando ao céu, não é porque você é bonzinho ou merece, não. Pela misericórdia, sua família será abençoada por Deus. Escrevam: Senhor Jesus, perdoe os pecados da minha família. Esta ministração, atenção, esta ministração é única hoje e sexta-feira por uma divina revelação. Quando há perdão, a cura da alma, a cura dos sentimentos, a cura das emoções e às vezes as enfermidades familiares é origem de um erro cometido lá atrás por quem você talvez nunca tenha conhecido. Repito, às vezes o mal que está em sua família é erro cometido por alguém lá atrás que você nem conheceu. Atentai, porque esta revelação é única, é fiel e verdadeira. Perdoa, Senhor Jesus, os pecados da minha família. Estamos pela Rádio Melodia, e vocês que me ouvem pela Melodia, vem estar conosco. Alguém ali perguntando o endereço: Largo das Sete Portas, 446, Lima e Silva 116. Não importa se você é católico apostólico romano, não importa se você é católico carismático, não importa se você é espírita de mesa branca ou de outras linhas, não importa se você é evangélico ou excluído ou desviado. Se a palavra te toca, atenta para a voz do Espírito. Vamos louvar a Deus, vamos louvar a Deus com este belo hino, que é uma poesia, uma inspiração que Deus deu a ele, Padre Zezinho. Vamos adorar, vamos. Abra bem aí o volume do rádio, o volume do computador. Vamos louvar com este hino.
Alguém perguntando aí que programa é este? É o Bom Dia Espírito Santo da Bahia para o Brasil, na palavra dele, o bispo evangelista Daniel de Oliveira. Bom dia, Espírito Santo. Brasil. Desde ontem às 4h15 da manhã, ferve dentro de mim a ordem espiritual, a ordem vocacional, a ordem divina, para falar ao povo que me acompanha sobre família, a estrutura da sociedade. Família, a bênção para cada um de nós. Jacó perdoou seus filhos. José perdoou seus irmãos e entraram na genealogia da eternidade. Jó entregava oferta pela família quando estavam em momento de celebrações. Eucana e Ana ofereciam oferta pela fertilização de um filho que ainda não existia, Samuel. Maria e José ofereceram as ofertas devidas para o momento da circuncisão do menino Jesus. Família é sangue, é alma. O Espírito de Deus falou comigo, abençoa neste penúltimo elo da campanha e neste último elo, dia 16, as famílias. Eu estou aqui obedecendo uma divina visão de Deus, porque hoje e sexta-feira, no altar da catedral, nunca mais sua família será a mesma. Escrevam: Senhor Jesus, perdoe os pecados da minha família, daqueles que você conheceu e daqueles que você não conheceu. Mas na história, no livro da sua família, consta marcas de sangue, marcas ruins. Mas se é o mesmo sangue que corre em suas veias, você pode dizer: perdoa os pecados da minha família. Você é membro da família Oliveira, família Silva, família Bandone, família Rebouças, família Arruda. Você é membro da família Costa, Chagas, Rosário. Você faz parte do passado, do presente. Então cuide do futuro, dizendo: perdoe os pecados da minha família. Ele te ouvirá. O Espírito é eterno. Antes de você existir, ele já existia. Peça perdão pelos pecados da sua família. Cubra sua família com a sua oração. Eles podem estar no Brasil, na África, na Europa, qualquer parte dos continentes, porque a mensagem, a voz é mais forte do que a matéria. A mensagem é mais forte do que o mensageiro. Peça por eles. Falha e erro e pecados do tio, do avô, do bisavô, do tataravô, do pai, da mãe, da tia,
ou do irmão ou da irmã primogênito. Será que vocês entendem o que Deus está falando para falar a você, meu ouvinte? Levante seus braços e peça a Deus perdão dos pecados da sua família Suca Pereira, família Silva, família Souza e família Santos. Misericórdia. Coisas que você presenciou ou não presenciou. Está no mundo espiritual, ainda gerando destruição familiar. Peça perdão pelos pecados da sua família. De joelho ou de pé, assentado ou deitado, não importa a posição do corpo. O importante é a posição da fé que faz funcionar o mundo espiritual, passado, presente ou futuro. Peça. Mude o caminho. Mude o destino. Mude os projetos negativos do mal contra a sua amada e querida família. Porque se um membro da família sofre, toda a família padece. Levante seus braços. Levante seus braços. Levante seus braços e fala, grita: Senhor Jesus, perdoa os pecados da minha família. O que é pecado, bispo Daniel de Oliveira? É transgressão da lei da natureza, é transgressão das leis de Deus, é transgressão das leis que o homem estabeleceu para a nossa vida melhor e organizada. Pecado é transgressão de todas as leis, porque toda autoridade para criar leis boas é constituída por Deus. Peça. Traga sua família hoje para passar pela tenda. Traga sua família sexta-feira para passar pela tenda. Traga sua família domingo para a escola poderosa de profetas. Ore por eles. Leia a Bíblia com eles. Faça o culto doméstico. Sabe o que é culto doméstico? É você reunir sua família e ler a Bíblia, orar por eles e transmitir uma palavra de vida para eles. No passado, as igrejas realizavam culto doméstico. Hoje, não existem mais, porque a mesa foi quebrada, a esperança deixou de existir para amanhã. Culto doméstico. Você é a sacerdotisa, o sacerdote de sua casa, e pesa nos seus ombros o compromisso de cuidar dos seus. 5h50. Estamos pela Rádio Melodia, cobrindo toda a grande região metropolitana de Salvador. Qual hino nós vamos colocar agora? Hein? Da família? Família. Eu abro os olhos, eu fecho os olhos, eu abro a boca, eu fecho a boca, eu abro o meu coração e só vem a palavra família, a estrutura da sociedade física, espiritual, a sociedade que precisa de uma família organizada. Aleluia! Espírito Santo,
família, a estrutura. Não, coloca o Padre Zezinho, coloca. Deixa a melodia tocar lá no âmago de sua alma. Família, 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 a estrutura da sociedade melhor. Canta! E fala: Senhor Jesus, perdoa os pecados, as falhas da minha família. Hoje é quarta-feira, veio a mim ontem às 4h15 da manhã a visão espiritual para abençoar as famílias. O dia de ontem para nós foi um dia poderoso. Aquele programa de ontem abalou, porque eu transmiti o que o Espírito determinou para que transmitisse. A bênção para a família. Se você tem um compromisso hoje, adia o seu compromisso e venha estar conosco, passando pela tenda de Moisés, a tenda do fogo. Traga uma peça de roupa, uma fotografia, uma garrafa com água, para abençoar sua casa e também a sua família. Se você tem fotos, traga fotos. Traga o medicamento que a família usa para a enfermidade hereditária, porque hoje é o penúltimo elo da grande campanha da tenda. E sexta-feira, dia 16, o poderoso encerramento. Alguém ali perguntando o endereço. Largo das 7 Portas, 446, daqui a pouquinho, 8 da manhã, 2 da tarde e 7 da noite desta quarta-feira. E sexta-feira, o grande encerramento, e já nos preparando e orando pela sexta edição da tenda. Eu não tenho ainda a data, porque o Espírito ainda não me revelou, mas me revelará, porque são 10 edições. Fique conosco, tá bem? Ame a sua família, ore por eles, para que esta enfermidade espiritual, esta enfermidade hereditária, esta enfermidade do passado, que às vezes foi a culpa de um pecado, de um erro, de uma desgraça, de uma maldição, Deus possa perdoar, para que a sua família esteja debaixo da misericórdia e da graça de Deus.
Não importa se você é católico apostólico romano, não importa se você é católico carismático, espírita kardecista, não importa a sua linha de fé. Ouça o que eu estou te dizendo. O perdão dos pecados abre portas e traz felicidade para os seus hoje e amanhã. Sua família de hoje e de amanhã não viverá o passado dos seus. Assim diz o Senhor. Escrevam: Senhor Jesus, perdoe os pecados da minha família. Você como família, você como sangue, precisa clamar por eles. Jó pedia perdão pelos pecados dos filhos. Jacó pediu perdão pelos pecados dos filhos. O pai e a mãe de Samuel, Elcana e Ana, na igreja também pediam uma bênção e misericórdia para que Deus mudasse o útero de Ana, e assim aconteceu. Pede, clame, venha à igreja, venha pegar gratuitamente o santo óleo da alegria da família, hoje, para todo o povo. Tá bem? E assim nós vamos vencendo e fazendo a nossa família vencedora. E não esqueçam de uma coisa: a mulher sábia, não é a sabida não, viu? A mulher sábia, aleluia, edifica a casa, porque a mulher fica em casa cuidando da família, enquanto o homem trabalha. A mulher sábia edifica a casa, a burra, a fofoqueira, a desocupada, destrói com as suas mãos. E que Deus entre em nossa casa, entre em minha casa. É aquele hino, rapaz. Entre em minha casa, muda a estrutura. Não sei quem canta, mas você sabe onde você colocou. Coloque ele aí para mim. Entre em minha casa, mexa com as estruturas. É um hino bonito. É um hino bonito. Vão escrevendo: Senhor Jesus, perdoe os pecados da minha família. Tá entendendo, Celiane Ferreira? Deus abençoe a bela e querida família Ferreira. Onde você colocou ele em primeiro lugar. Deus te abençoe, Celiane. Família Chagas, família Santos, família Bandone, família Oliveira, família Pimenta, família Coelho, família Luz. A sua família precisa da sua oração, porque ele fará um reboliço dentro da sua família. Vamos cantar, adora, 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 adora. Como Zaqueu, ele entrou na casa de Zaqueu e mudou tudo. Foi Zaqueu? Foi na casa de Zaqueu mesmo. Escreva, Cari: Senhor Jesus, perdoe os pecados da minha família. Maeli, escreva em São Paulo, Maeli: Senhor Jesus, perdoe os pecados da minha família. Josenice Santos, escreva, Josenice: Senhor Jesus, perdoe os pecados da minha família. Canta, Bahia, Baiana, Bahia feliz. Entra, 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 entra.
Entra, canta, Sidney Santos. Deus abençoe a família Chagas e perdoa os pecados da família Chagas, da família Mendonça. Família Mendonça precisa de ser perdoada por Deus. Aumente o volume do rádio, do celular, do computador, da Alexa. Seis horas e 2 minutos. E para te ouvir, glória, glória, glória. Aumente o volume. Entra em meu quarto, em minha sala, em minha cozinha, em meu alpendre, em minha laje, em meu condomínio, em meu carro, em meu estabelecimento de trabalho. Primeiro ele salva uma pessoa da família e depois salva todos da família. Aleluia! Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Entra em minha vida. É isto aí, Josenice. Senhor Jesus, perdoa os pecados da minha família. É muito forte, é sobrenatural. O que Deus me deu ontem, 4h15 da manhã, no momento em que eu vim aqui para o rádio, o Espírito do Senhor falou comigo para abençoar as famílias. Porque às vezes as enfermidades, a depressão, o mal de hoje é fruto de uma semente maligna plantada lá no passado por pessoas que você nunca conheceu. Abençoa a sua família. Peça perdão pelos pecados deles. E assim haverá uma nova família debaixo da divina graça de Deus. Primeiro ele salva uma pessoa da família para depois salvar os demais. Você é a sacerdotisa. Você é a pastora. Você é a diaconisa evangelista da sua família, ou o evangelista, o pastor. Ore por eles, tragam eles para fazerem o culto doméstico, a oração da família com a leitura da Bíblia Sagrada. Aprendam a doutrinar a sua família nos caminhos corretos em que devam andar. Eu estou convocando todo o recôncavo para estarem conosco hoje, na tenda de Moisés, recebendo o ministério das águas, passando pela tenda, recebendo o santo óleo da alegria e tendo a família debaixo de uma grande cobertura espiritual. Hoje, penúltimo elo da grande campanha de 2 meses, e sexta-feira, o último elo.
adia qualquer compromisso que você tenha hoje, sexta-feira, e venha cuidar. Repito, venha cuidar. Torno a repetir, venha cuidar do campo espiritual da sua família. Tá bem? Será que vocês entendem o que eu falo? Porque sou um evangelista. Prepare para hoje. Vindo à igreja hoje, ou sexta-feira, traga uma oferta de livramento por sua família. Livramento visível e livramento invisível. Talvez você possa me perguntar o que é o livramento visível. É aquele livramento que você diz: Deus me livrou da bala perdida, do acidente, da tragédia, dos falsos amigos. O livramento invisível é contra germes, vírus, bactérias, morte súbita, AVC, trombose e tantas pragas e pestes perniciosas. Uma oferta de livramento. Às vezes você já entregou oferta de gratidão, oferta de vitória, oferta de prosperidade, mas nunca entregou a oferta do livramento. R$140, baseado no Salmo do Livramento, Salmo 140. Deus abençoe a família Santana, família Rodrigues. Escrevam aí, escrevam: Senhor Jesus, perdoe os pecados da minha família. Bora? O família Rodrigues, família Santana, escreva rápido. Você é boa para digitar, menina. E mande uma oferta de livramento, ou traga em minhas mãos, de preferência em minhas mãos. Olha, Edivaldo ali mandando, Renê já mandou, eu ainda nem tinha falado e o Pix está caindo com muita sinceridade. Traga em minhas mãos hoje, traga em minhas mãos sexta-feira. Tá bem? Não é pagando a bênção, não. É adorando a Deus e vocês me mantendo aqui, evangelizando a Bahia e o Brasil por esta internacional rede. Mande agora, ou traga em minhas mãos, ao número do Pix 7199186232, Bradesco Daniel de Oliveira. Por que em seu nome? Porque eu pago compromisso todos os dias. Viu, família Anjos? Escreva aí, Maricelma: Senhor Jesus, perdoe os pecados da minha família. E eu profetizo gasofilácio de ouro brilhando na sala de sua casa. Mas faça isso, coloca novamente o hino do Padre Zezinho. Este hino é uma santa oração, uma melodia diferenciada.
Escreva Damiana Sá: Senhor Jesus, perdoe os pecados da minha família. Tendo pecados perdoados, Damiana, o campo passa a brilhar para os seus. Entendeu o que eu te falei? E você sabe por que você precisa pedir perdão dos pecados da sua família. Você sabe. E se o Senhor não perdoar, o inimigo estará vingando sobre aquele erro cometido de tantos anos atrás. Misericórdia, misericórdia, cruz credo. Abra sua Bíblia. Pegue a Bíblia lá em cima do criado mudo da estante. Pegue a sua Bíblia lá no berço, na bolsa, na penteadeira. Peça perdão pela sua família, Ari Mendonça, Marisete Chagas, Gênison. Você vai estar pregando hoje na catedral pela manhã, hein, Gênison? Você esqueceu? Maria Oliveira, peça perdão pelos pecados da família Oliveira. Abra sua Bíblia. É grande a audiência do nosso programa. Estamos pela Rádio Melodia FM, Cruzeiro da Bahia também, AM, Rádio A Voz da Bênção Online, Alexia e por outras emissoras conectadas. Pelo Facebook agora, pelo YouTube, pelo Instagram, breve, muito breve, diariamente pelo TikTok. Abra sua Bíblia, Salmo 127, aleluia. Só podia ser o Salmo 127. Abra sua Bíblia, Maricelma, Maria Oliveira, Rita. Olha como diz o Salmo. Olha como diz este Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, sabe o que é edificar? Fortalecer. Edificação no prumo. Sabe o que é edificar? Casa segura. Quando a Bíblia fala da casa, está falando da família Batista, da família Souza, família Oliveira. Por isso que você tem que edificar a sua casa, trazendo as pessoas para passar pela tenda de Moisés e ter uma experiência própria. Quando a Bíblia fala da casa, está falando em primeiro lugar da família. A família que ora unida, a família que reza unida, misericórdia, permanece unida. A oração, o louvor, a meditação na palavra juntos, edifica. O culto doméstico, o culto público, o culto no alpendre ou na laje, edifica. O salmo cantado, profetizado, lido, edifica. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Tem que pôr Deus em primeiro lugar. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nenhum mal te sucederá, nenhuma praga. Sabe o que é praga? Pestes. Nenhuma praga chegará em tua casa. Família,
protegida. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam as sentinelas. Por isso que nós temos que orar pela nossa família, nosso bairro, nossa cidade, nosso país. Ontem eu estava vendo uma reportagem lá nas Filipinas, na Ásia. Milhares de pessoas orando pelas Filipinas. Aqui no Brasil também, em várias oportunidades, na Avenida Paulista, na Praça dos Três Poderes, em Brasília, o povo orando pela nação, pelo Estado. Isto é importante. Orar pela cidade, pelo país, pelo Estado, pelos governantes, pelo condomínio, pelo colégio, pela empresa onde trabalha, pela família. A Bíblia manda orar por Jerusalém, pela igreja ou aonde nós vivemos. Se o Senhor não edificar a casa, eu tenho que orar para Ele edificar. Repito, eu tenho que orar para Ele edificar. Porque Ele nos deu livre-arbítrio. Você quer viver com uma casa desmantelada? Então viva. Mas você quer uma casa abençoada? Ora. Você está feliz com a morte na sua casa por causa das drogas, com a enfermidade repetida nos membros? Você está feliz? Mude o quadro. Ora. Você está entendendo, Rita? Escreva aí, Rita. Senhor Jesus, perdoe os pecados da minha família. Você está entendendo, Dai Lisboa? Escreva, Dai. Senhor Jesus, perdoa os pecados da minha família. Se o Senhor não edificar a casa, em vão vigiam as sentinelas. Aliás, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam as sentinelas. Inútil, ou a inutilidade. Está entendendo, Nilda? Escreva, Nilda. Escreva, Rita. Senhor Jesus, perdoe os pecados da minha família. Inútil vos será levantar de madrugada. Se Deus não estiver presente, é tudo inútil. Mas se o Espírito Santo, se Jesus, se Jeová, se a glória estiver presente, não é inútil. É inútil se você fizer sem a bênção de Deus. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus o quê, rapaz? Amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor. Você não teve filho para morrer na cocaína, na maconha ou no crack. Você não teve marido para divorciar e arrumar amantes. Você não teve filhos para morrer na mão da polícia ou de traficantes. Ponha a mão da barriga. Você tem barriga, Rita? Misericórdia.
Você tem barriga, Jane? Profetiza. Eu não tive filhos para morrer no tráfico. Será que você entendeu a revelação? Põe a mão na barriga, irmã, e profetiza. Eu não tive filhos para morrer nas drogas. Eu não tive filho para viver preso na cadeia. Eu não tive filho para ser ladrão. Eu não tive filhos para ser alcoólatra. Eu não tive filhas para ser menina de programa. Eu não tive filhas para ser meretriz. Não, 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 não. Profetiza! Você é a sacerdotisa da sua casa. Eis que os filhos são herança do Senhor. Está escrito. Herança boa, para continuar a sua árvore genealógica, para continuar seu DNA, para continuar a sua família. Te pachari andecais. Deus está falando. A mensagem é mais forte do que o mensageiro. Família é a estrutura da sociedade. Jesus ama todas as famílias. Agora tem que alguém da família também, pelo menos uma pessoa, amar a Deus. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Aleluia. É bonito, não é? Ver a sua família bem. É o galardão. Como flechas na mão do valente, é verdade. Filhos batalhadores. Assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem ou a mulher que enche deles a sua aljava, o seu depósito. Não serão confundidos quando falarem, e nem seus inimigos à porta. Deus te dará vitória em tudo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. É muito forte o Salmo 127. Há uma promessa aqui, uma promessa poderosa, que vinha de Davi, que vinha de Salomão, nos degraus caminhando para o templo sagrado. E falando, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Profetiza? Profetizam? 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 Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A minha casa debaixo do sangue de Jesus. Creia, toma posse, acredite, mude o destino. Mude o quadro. Mudar o destino, missionário. Mudar o destino, bispo. Às vezes o destino da sua família é morte prematura, é AVC, é acidente, é tragédia, é desgraça. Mas ele muda, porque a luz ilumina os caminhos. Por isso que, em primeiro lugar, temos que dizer: perdoa os pecados da minha família. Tá bem? Esta obra é santa. As coisas que eu transmito não os transmito de mim. É pelo Espírito que está comigo. Tome posse. Faça um voto de estar na catedral hoje ou na sexta-feira.
Vamos adorar a Deus. Canta, canta, canta. Canta, Brasil, canta, Bahia. Canta, meu querido São Salvador. É da Bahia para o Brasil, África, Europa, Ásia, Boston nos Estados Unidos. A chama está acesa, a família debaixo da graça de Deus, cobertura espiritual. Te abençoe, Suela. Sueli mesmo. Aliás, Sheila. Te abençoe, Sheila. Escreva aí, Sheila. Senhor Jesus, perdoe os pecados da minha família. Djalma Merenda. Escreva, Djalma. Senhor Jesus, perdoe os pecados da minha família. Canta, Salvador cristão. Estamos pela Rádio Melodia. Está no ar a melodia? Hoje é quarta-feira, aleluia. É muita gente bonita de Deus já compartilhando este programa, porque eles são como eu, amam as famílias. Se não tiver uma família abençoada com a cobertura espiritual, não terá uma sociedade real. Escreva, Naildes, Senhor Jesus, perdoe os pecados da minha família. Escreva, Ari Mendonça. Escreva, Vane Sufraviano e Ravane. Senhor Jesus, perdoa os pecados da minha família. Peça, porque família é alma, família é sangue. É um orando pelo outro, pela salvação de todos. Será que vocês entendem o que Deus me deu? Eu não chego aqui no rádio para falar de mim e nem dar testemunho da minha vida. O testemunho da minha vida são os frutos sinceros do meu trabalho. Escrevam, Senhor Jesus, perdoe os pecados da minha família. Ontem, terça-feira, eu vinha para o rádio, era às 4h15 da manhã. O Espírito Santo falou comigo, ore pela família. Cure a família. Fale sobre família. E eu falarei até sexta-feira este tema. Família, a estrutura de uma sociedade diferente, com melhor perfeição. Hoje é quarta-feira, dia 14, 8 horas da manhã, daqui a pouquinho, já são 6h31. 2 da tarde, hoje, 8 da manhã, 2 da tarde, 19 horas.
Passando a família pela tenda de Moisés. É o penúltimo elo da 5ª edição. Estarei entregando o santo óleo para ungir a família, a cama, os móveis. Hoje é um dia poderoso. Já nos preparando para sexta-feira, o grande encerramento. Escreva Rosana. Rosana não. Rosilene. Eu abençoo a família Vieira. Escreva. Perdoa os pecados da minha família, Senhor. E você sabe por que eu estou te dizendo. Você conhece o passado da sua família e sabe que houve um amarrio lá no interior contra a sua família. Tá entendendo, Valdirene Pinho? Ou Valneire Pinho? Escreva. Então hoje é um grande dia, sexta-feira, outro grande dia, e dia 18, a escola de profetas. Traga uma roupa, traga uma foto, traga um objeto da família. Missionário Daniel, eu tenho compromisso hoje, já disse seu compromisso, Deus em primeiro lugar pelos seus. Às vezes por causa de um meio-dia de compromisso adiado, vai gerar em sua família uma bênção tal que há de vir maior abastança em todas as áreas. Hoje é hoje. Sexta-feira será outro derramamento da glória. E não importa se você é espírita, católico ou evangélico, não importa se você é um livre pensador, vem estar conosco. Não importa se você é de uma outra denominação, deixe-me ser boca de Deus para a sua vida, pela palavra original. Não é palavra de coach ou de artista ou de locutor, não. Sou um locutor diferente dos locutores. A minha locução é Jesus. Vem estar conosco hoje. Traga um pedido de oração da família, escrita em uma folha de papel ofício, papel limpo, para o grande momento de passar pela tenda. Venha viver o que a sua família não viveu. Venha aprender o caminho que a sua família talvez não tenham tido o conhecimento do passado de caminhar. Venha gritar e pedir misericórdia por eles. É isto que você está ouvindo. Às vezes você deixa de estar conosco em um dia como este, você atrasa a salvação da sua casa. Não atrase, não impeçais, como diz lá em Isaías 54, não impeça a bênção sobre sua família. Se você está tendo conhecimento, viva e pratique o bom conhecimento. Você está entendendo? Rosilene, até que enfim falei certo. Porque hoje é um grande dia. Tá bem? Eu estava esquecendo do hino do avivamento. Aelcio é o nosso operador, locutor, o que mais ele é? Diretor, ele é tudo aqui na Rádio Cruzeiro. E é da Cruzeiro para Melodia. Coloque aí para mim, achou? Você é rápido, rapaz. Torcedor do Bahia como eu.
eu ponho diante do seu altar, o altar da oração, da palavra original e do jejum, o altar onde está a tenda de Moisés, o ministério das águas. Eu ponho diante de ti a sagrada família, representado por um membro desta família, homem ou mulher, jovem ou ancião, que neste dia 14 está pedindo perdão dos pecados da família e movendo o céu, pedindo a misericórdia. Pai, abençoa as multidões, representando a sua família que estarão passando pela tenda de Moisés, clamando pela família Oliveira, família Silva, família Santos, Souza e tantas outras famílias, pedindo perdão dos pecados do passado, por pensamentos, palavras e atos daqueles que talvez ele ou ela não conheceu. É um grande dia para nós hoje, é um dia diferente, porque nós iremos entregar a ti a família representada diante do altar, para cura, perdão, luz e misericórdia, aonde evangélicos, espíritas e católicos, as ovelhas amadas do Senhor, passarão pela tenda para receber porção dobrada do Divino Espírito Santo. Ó Deus, do meu ministério, da minha vocação, do meu chamado, abençoa este povo. Estarão trazendo fotografias, roupas, garrafinhas com água, ou simplesmente o nome da família em uma folha de papel ofício, para passar pela poderosa tenda no grande dia de hoje. É o penúltimo elo e sexta-feira o último elo desta quinta e poderosa edição. Abençoa todos. Abençoa todos que me ouvem. Aqueles que estão escrevendo, perdoe os pecados da minha família. Atenda este pedido. Que a maldição herdada, adquirida ou mandada da família seja transformado em luz, em bênçãos e em livramento. Abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor. A Tárcia, que está nos acompanhando, Paloma, Evanir, tanta gente de longe, de perto, do estrangeiro, que às vezes eu nem consigo ler os nomes, mas formam conosco por esta internacional rede a grande cruzada de libertação familiar. Eu oro por todos. As maldições sejam quebradas. Eu intercedo pelos nossos ouvintes, principalmente pelos dizimistas e ofertantes, porque são eles quem me mantém aqui há 46 anos. Mas o Senhor as conhece desde o ventre materno. Eu abençoo o útero que os trouxe ao mundo.
seja apresentados objetos que estão sobre o rádio a ti. Eu oro por todos, pelos dizimistas, pelos ofertantes, por aqueles que estarão indo à igreja hoje entregar uma oferta ou sexta-feira pela sua amada e querida família. Eu intercedo por eles. Eu abençoo aqueles que estão agora compartilhando este programa, porque é um programa que tem uma mensagem muito forte para a família que precisa ser salva por Jesus. Eu oro em nome do Senhor, por todos que me acompanham, estão recebendo compartilhamento, aqueles que me ouvem pela Rádio Melodia, pela Rádio Cruzeiro, pela Voz da Bênção, pela Rede Dias Dávila, pela Rede Missão Gospel e de Pregai, pelo Facebook, pelo YouTube, por aqueles que agorinha estão compartilhando, porque a mensagem falou com eles e precisam falar com os demais amigos e parentes. Eu oro, meu Deus, pelo Brasil. Eu peço a Deus pela minha cidade de Salvador, pelo meu estado da Bahia, pelo estado do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás, Mato Grosso, Piauí. Eu oro pelo povo lindo do Distrito Federal, pelo Amazonas, pelo Acre, Rondônia, Roraima, o norte do Brasil, que temos lá o pastor Renê me acompanhando, e tanta gente no norte do Brasil. Eu oro pelo estado do Amazonas, pelo estado do Pará, pelo grande estado também do Maranhão, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Bahia. Oro pelo estado do Pernambuco, pelo grande estado de Alagoas, Sergipe, estado do Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, aonde estiver chegando a minha imagem, aonde estiver chegando a minha voz, porque sou uma voz que clama no deserto, aonde estiver chegando a mensagem que é mais forte do que o mensageiro, produza frutos dignos de arrependimento. Eu estou abençoando com muita autoridade espiritual as pessoas que agora estão compartilhando o Bom Dia Espírito Santo na edição de hoje, dia 14, quarta-feira. Eu estou abençoando os dizimistas e ofertantes que me mantêm aqui. Eu estou abençoando todas as famílias que precisam do perdão e da misericórdia. Eu estou abençoando aqueles que vão estar presentes na Catedral do Avivamento no grande dia de hoje, ali nas Sete Portas, ou na Lima e Silva. Eu estou abençoando a família católica, evangélica e espírita, com a bênção da paz para a família. Eu estou abençoando os que estão abençoando a família, e aqueles que estão dizendo, escrevendo, falando, perdoa os pecados da minha família, Senhor Jesus.
ouve esta oração. Ouve esta frase que sai de uma alma agradecida e de um coração regenerado, dizendo: perdoe os pecados da minha família, para que esta família seja abençoada. Deus abençoe Nelma, Evanir, Damiana, Jane. Deus abençoe Carmen. Peça, Carmen, e você sabe por quê. Perdão pelos pecados da sua família. Peça, Nilda. Peça, Maricelma. Peça. Peça perdão pelos pecados da sua família. E traga-os hoje à catedral para receber a bênção debaixo da tenda de Moisés. Aumente, aumente, aumente o fundo. Deixa a melodia família de Deus.